Olá, muito boa noite, meus amigos. Neste vídeo nós vamos tratar do tema tutela de urgência, parte 1, em que a abordagem se dá em torno do conceito e de certos princípios que norteiam a tutela de urgência tal qual ela se encontra posta no nosso Código de Processo Civil de 2015. Eu lembro inicialmente a todos que, junto com o vídeo, nós sempre postamos a nossa sinopse, que é acessada através do link que aparece na parte descritiva do vídeo. Certo, meus caros? Então, sobre o nosso tema, tutela de urgência, conceito e princípios, eu quero aqui propor um conceito muito próprio, muito particular nosso, que procura exatamente trazer uma ideia clara e objetiva do que vem a ser a tutela de urgência. Então vamos lá. Tutela de urgência, na nossa forma de conceituar, é a espécie de tutela provisória concedida em face da verossimilhança do direito postulado em situações nas quais a demora de uma tutela definitiva possa acarretar um dano irreparável ou de difícil reparação ao seu provável titular. Então, por este conceito, nós vamos observar que há necessidade de nos depararmos com uma situação em que esteja presente a verossimilhança do direito que se postula e, ao mesmo tempo, também a ideia de um certo periculum in mora se a tutela definitiva vier a demorar, podendo com isso acarretar um dano irreparável ou um dano de difícil reparação ao provável titular desse direito. Este conceito ele vai ao encontro exatamente daquilo que nos informa, nos inspira o caput do artigo 300 do Código de Processo Civil. Quais são os princípios que nós podemos identificar, pelo menos os principais princípios que nós podemos identificar, relacionados à tutela de urgência? O primeiro deles, por uma questão de muita obviedade, que eu aqui relaciono, é justamente o princípio da urgência. Se falamos de tutela de urgência, não podemos dissociar a ideia desse tipo de tutela a um princípio que justamente não apenas leva o mesmo nome, mas também que tem uma significação, uma relação direta com o préstimo desta tutela jurisdicional. Então, o que vem a ser, no nosso pensar, o princípio da urgência? É aquele princípio que visa resguardar um direito, contra um dano irreparável ou de difícil reparação que possa decorrer, que possa advir da demora na adoção da providência reclamada. E este princípio ele vai aparecer exatamente no caput do artigo 300, especialmente na parte final do caput do artigo 300 do Código de Processo Civil. Então, é o princípio da urgência, é o princípio que justamente visa resguardar o fundamento dessa urgência, é o resguardo, é a salvaguarda contra um dano irreparável, salvaguarda de um direito, contra um dano irreparável ou de difícil reparação que possa decorrer da demora na adoção de uma providência que seja reclamada em caráter definitivo. O segundo princípio, o princípio do devido processo legal,
Na verdade, é um princípio geral que deve ser observado a todos os processos que tramitam nas mais diversas esferas da ordem jurídica, da organização político-jurídica nacional. O princípio do devido processo legal, ele está previsto no plano constitucional, no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, que diz exatamente esse dispositivo, né, o inciso 54 do artigo 5º, que ninguém será provido de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Para alguém perder a liberdade ou ser despojado dos seus bens, é preciso que sejam cumpridos todos os aspectos litúrgicos que a lei determina em relação ao respectivo processo. Como toda relação processual, né, a tutela de urgência, então, também está subordinada ao devido processo legal, no caso específico, aos ditames processuais estabelecidos pelo Código de Processo Civil a partir do artigo 300. Ela só pode, então, ser concedida a tutela de urgência quando presentes, no caso concreto, os pressupostos e preenchidos os requisitos legais para a sua concessão. Isso, na verdade, é a materialização, a corporificação do princípio do devido processo legal. A presença dos pressupostos e o preenchimento dos requisitos necessários por lei para que a tutela de urgência possa ser concedida. O terceiro princípio que eu quero aqui abordar é o princípio do contraditório. E eu inicio essa abordagem do princípio do contraditório dizendo que o ideal, mesmo no caso de tutela de urgência, né, o ideal é sempre o contraditório real. Qualquer decisão, isto significa então que qualquer decisão que precise ser tomada, que ela seja tomada sempre após ouvir a parte contrária acerca do que se pede. Este é o princípio do contraditório real, a perspectiva de a parte contrária opor suas razões, apresentar a sua versão antes de que uma decisão seja tomada contra si. No entanto, né, meus amigos, quando a necessidade impor, quando a necessidade assim o reclamar, a decisão ela pode ser tomada em caráter liminar, de maneira inaudita altera parte, ou seja, sem que a outra parte seja previamente ouvida. Neste caso, então, de concessão pela necessidade, pela emergencialidade do reclamo da decisão, nós vamos ter aquilo que chamamos de contraditório diferido. Ou seja, não se deixa de exercer o contraditório, só que a parte contrária, ao invés de falar antes de uma decisão ser tomada contra si, já que a liminar é inaudita altera parte, o exercício do contraditório será diferido de forma a ser postergado para após a medida liminar. Então, depois da medida liminar, a parte contrária será, de qualquer forma, chamada para defender-se e, assim, de forma diferida, exercer o contraditório. Se no exercício do contraditório diferido, a parte contrária, aquela que foi alvo da liminar, conseguir demonstrar algo que descaracterize a verossimilhança invocada pela parte postulante,
ou que desconstitua a urgência, a medida concedida, ela vai poder ser revogada ou modificada a qualquer tempo. Então, ainda que seja exercido de forma diferida, este contraditório postergado ele é extremamente importante, porque vai, através da versão que depois é trazida pela parte contrária, poder eventualmente permitir uma reavaliação daquela medida liminar que foi concedida inaudita altera partes, podendo inclusive ela vir a ser revogada ou modificada, como eu disse, se a parte contrária conseguir trazer algo que descaracterize a verossimilhança invocada pela parte autora ou que desconstitua a alegada urgência. O próximo princípio que eu quero falar é o princípio da celeridade processual, que também tem relação com a tutela de urgência. Na verdade, o princípio da celeridade processual, ele se correlaciona de uma maneira muito íntima com o chamado princípio da razoável duração do processo, que está previsto no artigo 5º, inciso 78, também da Constituição Federal. O inciso 78 do artigo 5º da Constituição, ele diz que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Então, quando nós falamos do princípio da celeridade processual, a sua relação é extremamente cercana, é extremamente próxima do princípio da razoável duração do processo. No caso da tutela de urgência, especificamente, a celeridade processual, ou melhor, a tutela de urgência, ela visa atender a uma necessidade premente sobre algo que não possa esperar pela tramitação de um processo até o seu final. Então, nós podemos dizer que, sob essa ótica da premência daquela decisão, da premência da emergencialidade da decisão, quando falamos em tutela de urgência, nós temos aí a expressão máxima da celeridade processual. Claro, reservada a situações extremamente específicas, o juiz tem que ter muito cuidado com a sua concessão, mas quando se convence dessa necessidade, ao conceder a tutela de urgência, o juiz expressa de uma maneira intensa, eu costumo dizer, que é a expressão máxima da celeridade processual, a concessão da tutela de urgência. E, por fim, o princípio da reversibilidade. O princípio da reversibilidade em linhas gerais, ele vai nos informar que a tutela de urgência, a rigor, ela somente será viável, somente será possível, se os efeitos da decisão que a concede puderem, de alguma maneira, ser revertidos no futuro, em caso de revogação ou modificação da tutela de urgência ou de sua reversão pela decisão definitiva. Esta reversibilidade como um requisito necessário, ela vai estar prevista no parágrafo 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. A rigor, não se concede tutela de urgência quando os efeitos dela decorrentes forem irreversíveis. Então, a reversibilidade acaba sendo um terceiro requisito.
a reversibilidade dos efeitos em caso de revogação, modificação ou reversão da tutela de urgência concedida. Há, no entanto, meus amigos, apenas também para deixar bem claro, há um entendimento de que, no sentido de que este princípio da reversibilidade, ele é um princípio apenas relativo, ele não tem caráter absoluto. Então, por conta desta relatividade do princípio, se o dano da não concessão da tutela de urgência puder ser maior que o dano da irreversibilidade, certa parte da doutrina e da própria jurisprudência entende, pensa que mesmo ante eventual irreversibilidade dos efeitos, deva a tutela de urgência ser concedida. Se o dano da sua não concessão puder ser maior do que o dano da irreversibilidade, então isso é o fundamento para relativizar o princípio da reversibilidade, e aí, mesmo diante de uma perspectiva de irreversibilidade, a tutela de urgência deverá ser concedida. E aí citamos um exemplo para ilustrar. Eu volto aqui na questão da concessão de medicamentos. Se houver o risco iminente de o postulante à tutela de urgência de concessão de medicamentos vir a morrer se não receber o remédio pedido, o remédio postulado, mesmo que depois, de antemão, já se saiba que lhe seja impossível restituir o valor por falta de condições financeiras para tanto, se a tutela for revogada, se a tutela for modificada ou revertida, pode a tutela de urgência ser concedida na iminência de um risco de morte. O risco de dano advindo da não concessão, que é a morte, que é a potencialização da morte da pessoa que postula, é maior, esse dano, a morte dela, é maior do que o dano a ser causado pela irreversibilidade, que será, quando muito, a não restituição por ele ou por algum familiar de algum valor indevidamente recebido para custear o medicamento necessário ou supostamente necessário. Então, quando nós colocamos na balança vida versus restituição de valores ou perspectiva de restituição de valores, e essa perspectiva não se materializa, ainda assim, se estiver em jogo a vida, quem entende pela relativização do princípio da reversibilidade vai concordar, então, que a tutela de urgência ainda assim precise e deva ser concedida. Claro, presentes a verossimilhança e presente também o risco de dano ou de inviabilização de resultado útil para o processo. Enfim, amigos, são esses é este o conceito que falamos ao início, e são estes 5 aqui enumerados, pelo menos os principais princípios que nós conseguimos identificar e que projetam efeitos em relação à tutela de urgência. Até o nosso próximo vídeo. O próximo vídeo será o vídeo Tutela de Urgência, parte 2, em que nós vamos abordar as disposições gerais contidas entre o artigo 300 e o artigo 302 do Código de Processo Civil. Até lá e um abraço a todos.